Boa tarde, bom dia, boa noite a toda a Irmandade, que Deus abençoe a cada um. Irmãos, quem for assistir esse vídeo, louvado seja Deus, que de ser de noite, ou de dia, ou bem cedo, ou à tarde, fazendo esse vídeo, louvado seja Deus. Irmãos, nós da Congregação Cristã no Brasil temos uns pontos de doutrinas que nós seguimos, né? Onde está escrito, né? Louvado seja Deus. Vou passar aqui. Quem é da Congregação Cristã no Brasil sabe estes pontos de doutrina que quando nós batizamos para servir a Deus, sempre é lido esses pontos de doutrinas na igreja. Porque diz aqui, ó, pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos. Louvado seja Deus. Aí diz aqui o primeiro ponto de doutrina, né? Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É a Palavra de Deus e a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. E ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. E também o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Está escrito em 2 Pedro 1:21 e 2 Timóteo 3:16, 17 e Romanos 1:16. Está escrito assim, né? Porque todo aquele que crê, né, na palavra de Deus, com certeza Deus concederá força, alegria para seguir em frente, batalhando, né? Aí diz aqui o segundo ponto de doutrina, né, que nós seguimos. Nós cremos que há um só Deus, vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cujo a unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está escrito em Efésios 4:6, Mateus 28:19 e 1 João 5:7. Louvado seja Deus. O terceiro ponto de doutrina diz: nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria, virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Está escrito em Lucas 1:27, 35 e João 1:14 e 1 Pedro 3:18. Louvado seja Deus. Ele assumiu todas as nossas culpas, irmão. Louvado seja Deus. Foi pendurado numa cruz, foi chicoteado, sofreu por cada um de nós. Louvado seja Deus. E aqui está escrito no quarto, né? Nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos maus, espíritos que, junto a ele, serão punidos no fogo eterno. Está escrito em Mateus 25:41, né? E o quinto ponto de doutrina diz: nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para as nossas justificações. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e
redenção. Louvado seja Deus. Então Jesus Cristo veio para isso, irmão, para nos dar purificação, santidade, louvado seja Deus. Se nós crer nele, se nós buscar ele, nós temos a santidade de Deus, louvado seja Deus. Está escrito em Romanos 3, 24 e 25 e 1 Corinto 1, 30 e 2 Corinto 5, 17, louvado seja Deus. Está escrito aqui no sexto, né, no sexto ponto de doutrina. Nós cremos no batismo na água com uma só imersão em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 30, em Atos 2, 38. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 e 19. Quer dizer, irmão, nós cremos no batismo, né, por nós ser novas criaturas, louvado seja Deus. Porque, irmãos, o batismo é para remissão de pecados. É para pagar nossos pecados quando nós batizamos, louvado seja Deus. Porque, irmãos, não é criticando nem falando mal, mas tem gente que batiza uma criança assim quando nasce. Onde é que uma criança vai ter pecado para batizar e ter remissões de pecado? Louvado seja Deus. Então, para nós, as crianças só são batizadas depois de 12 anos de idade. Por quê? Porque já sabe o que é as coisas do mundo, já conhece o pecado do mundo. Então, eles são batizados depois de 12 anos de idade para remissão de pecados. Louvado seja Deus. Não quer dizer que nós batizamos para pagar nossos pecados, nós vamos pecar mais. Mas nós estamos sempre no pecado, louvado seja Deus, porque enquanto nós estivermos nesta terra, nesta carne, louvado seja Deus, nós somos pecadores. Mas se nós estivermos aos pés de Deus, sempre pedindo perdão a Ele pelas nossas falhas, Ele vai estar nos perdoando, louvado seja Deus, e vai estar nos dando força para seguir em frente, batalhando, louvado seja Deus, e servindo a Ele. E está escrito aqui, irmãos, o ponto de doutrina 8. Nós cremos na Santa Ceia. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomando o pão, havendo dado graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazendo isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Está escrito em Lucas 22, 19 e 20. E 1 Coríntios 11, 24 e 25. Louvado seja Deus. Quer dizer, irmãos, nós que somos evangélicos tomamos a Santa Ceia, né? Na nossa congregação é um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, irmão. Louvado seja Deus. O pão simbolizando o corpo de Jesus e o vinho simbolizando o sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque tem muitos irmãos que às vezes vai tomar a Santa Ceia, mas só come o pãozinho. E o sangue de Jesus Cristo simbolizando, louvado seja Deus, o sangue dele. Muitos não fazem isso, louvado seja Deus, mas nós temos que fazer isso, louvado seja Deus. E para nós é em ano em ano, irmãos, louvado seja Deus, porque é simbolizando ali o corpo e o sangue de Jesus Cristo, louvado seja Deus. E aqui no nono ponto de doutrina, irmão, está escrito: nós cremos na necessidade de nós abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. Atos 15, 28, 29, 16 e 4, 21 e 25. E aqui o último ponto de doutrina, irmão. Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. E está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo-o com azeite, em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houve cometido pecado, se lhe hão perdoados.
Mateus 8, 17, Tiago 5, 14, 15. Então, irmão, se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, chama os presbitérios da igreja, quer dizer, os irmãos mais antigos da igreja, para ungir, louvado seja Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, não é nós que vamos pôr a mão sobre o enfermo, que vai sarar por nós, não, mas é Jesus Cristo que vai sarar ele, louvado seja Deus. Não é por nós, louvado seja Deus. Nós cremos que o mesmo Senhor, antes do milênio, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com as trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiramente. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrando o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e Apocalipse 26. Então, irmãos, louvado seja Deus, aquele que for firme e fiel até o fim, que conseguir passar por tudo isso, louvado seja Deus, que conseguir enfrentar esta terra, esse mundo, irmãos, e vencer tudo, para se encontrar com ele, irmão, vai ser uma glória eterna, louvado seja Deus. Então, irmãos, esses são os pontos de doutrina que é dadas aos santos, os anjos, louvado seja Deus, os santos, né, louvado seja Deus, que são aqueles que é firme e fiel a Deus, louvado seja Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe cada um. Este é um pouco da palavra de Deus, um pouco de ponto de doutrina, louvado seja Deus. E tem cada parte aqui, tem aonde tem na Bíblia, irmãos, aonde está escrito, louvado seja Deus. Como diz aqui os pontos, louvado seja Deus, 28, 21, aí onde tiver estes pontos de doutrina, a gente procura na Bíblia, está lá escrito, irmão, louvado seja Deus. Não é pelo servo de Deus que está saindo da boca porque quer, não, mas está escrito, louvado seja Deus, está tudo registrado na Bíblia Sagrada, louvado seja Deus. Então que Deus abençoe a cada um, irmão, se inscreva no canal, que sempre eu vou estar postando um pouquinho, irmão, da palavra de Deus, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um, irmãos, a paz de Deus com todos.